Olá, boa tarde. Quinta-feira, 16 de setembro, e o NT Sul já vem chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques da edição de hoje. Efeitos da pandemia continuam. Sem a retomada total dos festejos Farroupilhas, comércio de Cachoeira do Sul sente o impacto. Orlando Plaza Shopping comunica encerramento das atividades. No quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich volta a falar sobre um assunto que precisa de atenção: a prevenção ao suicídio. Um transtorno mental, se a gente não trata ele como ele deveria tratar, ele vai cronificando. E cada vez mais fica difícil da gente poder tratar de uma forma coerente esse transtorno, porque ele vai ficando cada vez mais severo. Ministério da Saúde recomenda a suspensão da vacinação para adolescentes sem comorbidades. Sede da SUC é arrematada em leilão por R$1.250.000. Mudanças no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. Nós vamos mostrar em reportagem qual a proposta da Prefeitura de Cachoeira do Sul e o que dizem os sindicatos. E você que está em casa pode fazer o NT Sul com a gente. É só mandar a sua mensagem, é só mandar a sua informação, sua foto, seu vídeo, o seu recadinho para o nosso WhatsApp. Atenção para o número 51997697129. Se você preferir, dá para participar pelo Face também, então é só acessar aí facebook.com/TV Cachoeira. Comente na nossa transmissão ao vivo por lá. Participe agora, o NT Sul já está no ar. E o NT Sul começa com a atualização dos números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou 4 novos casos confirmados e outros 29 suspeitos. Um foi descartado e mais 3 estão recuperados da doença. O município contabiliza um total de 10.893 casos confirmados e 104 estão como suspeitos. 10.210 testes tiveram resultado negativo até agora e 10.638 já estão recuperados. 203 foram a óbito com a doença. Os casos ativos são 52 no momento. Este é o segundo ano que a programação da Semana Farroupilha é afetada e a maioria das atividades nem acontecem por conta desse mesmo motivo, por conta da pandemia. Aqui em Cachoeira do Sul não vai ter desfile nem fandangos, apenas as rondas estão confirmadas. A nossa equipe mostra o impacto disso no comércio. Estamos próximos de mais um 20 de setembro e são acessórios como estes aqui que eu estou vestindo que impactam diretamente na economia de quem vende artigos tradicionalistas. Se fosse Semana Farroupilha, essa hora a gente estava, atucanada de serviço, fazendo bota, vendendo para as pessoas se prepararem. Mas, com a pandemia, a gente teve esse impacto, que tivemos que mudar os nosso jeito de atender, de vender, Anterior à pandemia, esta loja aqui chegou a tirar em Semana Farroupilha um montante de R$140 mil. Neste ano, sendo bem otimistas, os empresários pretendem atingir a meta de R$40 mil. Ano passado não teve nada, a gente não teve evento nenhum, O ano passado os eventos foram todos cortados, não tivemos nada de eventos, nem Enarte, Fegás, esses eventos tudo foram cancelados. Então o impacto do ano passado foi bem maior que esse. Este ano já tá diferente, porque os colégios voltaram e com a vacina e os protocolos, daí estava voltando, A gente já teve um movimento melhor agora essa semana, Com as rondas infantil, tudo facilitou mais também, Aumentou a circulação, a procura. Aumentou a circulação, aumentou a procura de produtos, de tudo, a pilcha completa, no caso, de bota, de bombacha, de saia, de tudo, Já deu um impacto melhor para nós esse ano. A Suzana e o seu Dirceu fabricam botas de gaúcho em Cachoeira do Sul há 25 anos. A loja, com diversos artigos, eles inauguraram há 15. Estavam acostumados a vender pilchas e acessórios desde cedo até a noite, até o último cliente sair satisfeito. Os outros anos a gente começava a trabalhar às 8 da manhã e não tinha hora para parar às meia-noite. A gente estava aqui, fazendo, entregando, que a gente pegava as encomendas até um determinado prazo
E depois a gente tinha que entregar essas encomendas, então a gente tinha que trabalhar depois da hora, né? No horário comercial a gente atendia a loja e depois a gente parava para a fabricação dos produtos para entrega. A crise não é enfrentada só pelos Balardim. Os Festinale, loja mais antiga do município, nunca viram algo assim. Nesses 57 anos de loja, o senhor já tinha enfrentado uma situação como essa? Não. Eu com 85 anos que eu tenho, nunca tinha visto uma coisa assim. A gente está vendendo, para criança infantil, a ronda do colégio. O impacto financeiro disso? Isso atingiu, né? A gente teve 40 dias fechado, né? Aí corre aluguel, corre imposto, corre tudo, né? Seu Gentil é dono da Casa Sertaneja, localizada na Praça Honorato de Souza Santos. Desde que a rodoviária ficava naquele local, ele atende a gauchada da região. A gente está aqui na loja um dia em que o movimento seria este em Semana Farroupilha? Não, era lotado primeiro. O cinto eu botar no braço, que ia distribuindo e recebendo com as pessoas, né? Porque tem cerveja com só a vista no dia. Ia recebendo e distribuindo. E hoje não, hoje sai um que outro, né? Diminuiu bastante, né? Por causa da pandemia, né? O movimento e, consequentemente, as vendas diminuíram tanto que ele não emprega mais ninguém. Conta com a ajuda do filho, que é responsável pelo atendimento online. Tivemos que demitir, né, funcionário, não contratamos mais ninguém, né, para poder manter, né, a loja, né, e tudo, esperando agora mesmo, né, anunciaram que teria um desfile, né, que teria um rodeio grande. De repente cancelaram tudo, né. Nós aqui ficamos assim, ainda bem que tem as escolas, né, que tem as rondas, né, que voltaram as escolas. Do que a gente vendia, nós estamos vendendo uma média de 30% a 40%. Lojas que trabalham com artigos tradicionalistas, né? A Semana Farroupilha, né? Era quando a gente vendia para poder manter o comércio, né? O ano todo, né? Nem parece Semana Farroupilha. Exatamente. Tradicionalismo mais uma vez prejudicado, né, em função da pandemia, mas tomara que no ano que vem as atividades possam voltar ao normal, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é tão marcado, né, é tão marcante esse período de setembro, né, que é o mês Farroupilha, e especialmente a semana que antecede o 20 de setembro. Gente, o Orlando Plaza Shopping de Cachoeira do Sul, que completou 6 anos de atividades neste mês de setembro, já há algum tempo passa por dificuldades e abandono. Na reportagem a seguir, Helena Caetano resgata um pouco da história do tão sonhado centro comercial e conta quais são as possibilidades consideradas para o futuro do empreendimento. Em 10 de setembro de 2015, foi inaugurado em Cachoeira do Sul o Orlando Plaza Shopping. A realização de um desejo da comunidade em poder contar com um centro comercial e a materialização do sonho de vida do empresário Orlando Tischler, na época com 97 anos de idade, desses 21 anos dedicados à construção. Sonhei com o shopping e ele aconteceu. Está feliz? Estou muito feliz. O Orlando Plaza Shopping foi inaugurado em setembro de 2015, mas 9 anos antes desta data já funcionava aqui o Cine Via 7. O empreendimento que agora, em 2021, mesmo que grande parte das lojas já tenham abandonado o shopping, restam apenas 3, o cinema pretende se manter e pretende, com muita esperança, com persistência e trabalho, continuar atendendo a população cachoeirense. A Ana Paula trouxe o cinema de Bagé para Cachoeira em 2006 e instalou a primeira sala de projeção com o prédio ainda em construção. A segunda sala abriu uma semana após a inauguração do shopping em 2015. Uma trajetória que, segundo a Ana, foi marcada pela ótima relação com seu Orlando, que faleceu 5 meses depois, e até um período de tempo com os gestores do empreendimento. O shopping, que abriu em 2015 com cerca de 60 espaços ocupados, evoluiu nos últimos anos para uma situação de crise marcada pela desocupação gradual das lojas. Agora, restam abertos apenas um restaurante, farmácia e o cinema. A luz está cortada. Um gerador foi adotado como alternativa.
O prédio foi interditado pelos bombeiros em função do plano de prevenção e combate a incêndios. E uma ordem de corte de água já foi emitida pela Corsã. A diferença é que anteriormente nós tínhamos condições de trabalho, né? O nosso locatário nos dava essas condições, a gente tinha energia, a gente tinha água, a gente tinha o acesso seguro do público aqui dentro do prédio. E hoje nós estamos passando por essa situação bem difícil de praticamente abandono dos inquilinos, né? Sem saber, cada dia uma surpresa. Um dia tu chega, tu não tem energia, outro dia você chega para trabalhar, os bombeiros estão cobrando PPCI, que é de extrema importância, eu acho que eles estão com muita razão em relação a isso. Outro dia a gente não sabe se vai ter água para trabalhar ou não. Então, a insegurança de saber se a tua empresa, que não tem nenhuma dívida de energia ou de água ou qual for, vai conseguir trabalhar e atender os seus clientes, pelo menos de forma digna, é muito difícil. A Ana explica que o PPCI do cinema é individual e está em dia. A falta de assistência dos proprietários é muito sentida e o momento que deveria ser de recuperação financeira está sendo de prejuízos. Só de combustível tem dias que eu não tiro o que eu investi para o gerador. Bem difícil a situação atual e nós estamos sem nenhum recurso, nem de administração, nem de familiares. Se a gente procura, a gente não quer saber, vocês que estão trabalhando, vocês que se virem, inclusive de manutenção de gerador, de tudo. O advogado Bruno Bastos é um dos procuradores de Yara Tischler, viúva do empresário Orlando, dona do imóvel por sucessão e herdeira de cotas da empresa que administra o shopping, que é composta e de responsabilidade de 3 sócios administradores. Ele atribui a atual condição do empreendimento a falhas de gestão agravadas pela pandemia, mas com chances de reversão. É preciso entender primeiro o seguinte: existe o prédio do Orlando Plaza Shopping, que é de propriedade da dona Yara Tischler, e existe uma empresa que foi constituída para gerir o empreendimento, que é o Orlando Plaza Shopping. E responde por essa empresa Paulo Tischler, Henrique Tischler e Eduardo Preusler. Esses são os atuais gestores. São os sócios administradores dessa empresa. Eles é que estão atualmente respondendo por tudo que está acontecendo. Ainda assim. Pelo shopping. Ainda assim. O shopping é um empreendimento grande, tem condição de ser sanado, né? É óbvio que se faz necessário a troca da administração, trazer pessoas capacitadas, contratar administradores profissionais que entendam do empreendimento, né, para a retomada do shopping na cidade. Isso deve acontecer? Temos essa opção, sim, né? A família está estudando essa opção de ir em busca de pessoas que entendam do ramo, e existe a possibilidade também de venda do imóvel. Está sendo feito um estudo, né, para confirmar a viabilidade do empreendimento. Se ele já foi viável no momento, não tem por que não ser agora, né? Mas volto a dizer, se surgir uma proposta que seja interessante, né, que se adeque à avaliação do imóvel, é possível sim também a venda. Existem propostas? Eu tenho que ter muito cuidado ao responder isso por conta do sigilo, né? De fato, houve uma proposta, ou duas, mas tudo muito vago, né? E que, ao meu ver, não trazia muita segurança para a dona Yara. Não vamos, de maneira alguma, tolerar aventureiros, né, ou qualquer tipo de pressão que venha a ocorrer para que venha a se desvalorizar, e, nesse momento, surgem aqueles aventureiros, né, que, do nada, fazem propostas que não coadunam com a realidade. Doutor Bruno, enquanto isso, as poucas empresas que ainda estão lá no prédio, como é que fica? Essa é uma situação que nos chama a atenção, que nos deixa muito preocupado, né? Eu confesso que ainda não temos condição de auxiliá-los, muito embora já esteja sendo buscado auxílio com relação a isso, ou seja, uma nova administração, um investidor capacitado para isso, para que não deixe essas pessoas sofrerem por mais tempo. Essa é a esperança da Ana Paula, que a aposta dela no shopping volte a se consolidar, porque, apesar do momento de grande dificuldade, ela não pensa em desistir. O cinema não pode fechar as portas. Eu não estou te falando isso nem em relação como a empresária, porque, claro, isso aqui é o meu ganha-pão, é o que sustenta a minha família, mas
Estou falando como pessoa, em consideração às pessoas, porque a gente recebe muitas mensagens no WhatsApp da empresa. Cada vez que sai uma notícia negativa do shopping, eles perguntam, gente, o cinema está aberto, vai continuar? As pessoas estão muito solidárias ao cinema. Então, a gente nem tem esse direito de fechar as portas antes do último suspiro. Esperança. Esperança, sim, essa é a última que morre. E hoje de manhã, o Orlando Plaza Shopping publicou comunicado oficial informando o encerramento de suas atividades. Conforme diz a nota, o cinema, restaurante Pertucci e farmácia Matriz vão continuar funcionando no local. Já a loja Pink Flamingos deve mudar de endereço. E agora há pouquinho, a nossa produção recebeu contatos de lojistas, desses lojistas que ainda permanecem operando nesse espaço, dando conta de que não foram comunicados oficialmente ou não teriam sido comunicados oficialmente pela administração do shopping, que ficaram sabendo do fechamento definitivo do shopping através da imprensa. O estado do Rio Grande do Sul recebe hoje mais 313.050 doses de vacinas contra a Covid-19. São 2 lotes de imunizantes, sendo 191.880 doses Pfizer e 121.250 doses da AstraZeneca. A distribuição ainda não foi definida pela Secretaria Estadual de Saúde. Adolescentes sem comorbidades estão sendo vacinados contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. As vacinas recebidas na segunda-feira também são para aplicação da dose de reforço em idosos de 70 anos ou mais. Veja agora na reportagem como está a vacinação aqui em Cachoeira do Sul. A vacinação contra o coronavírus para adolescentes entre 15 e 17 anos começou nesta quarta-feira em Cachoeira do Sul. Eu estou aqui em frente ao Centro Social Urbano, que é a Unidade de Saúde 4. A fila é bem extensa e eles aguardam pela primeira dose da vacina. Eu me sinto muito privilegiada por ter muitos brasileiros que não tiveram essa chance e eu vim correndo hoje que eu soube que estava liberado. Que idade que tu tem? Tenho 17. Assim que ficou sabendo, já correu? Já tem que ser, né? Senão o cara perde a oportunidade. Eu tô feliz, né? Faz tempo que a gente tá esperando isso aí. Como é que é saber que hoje chegou a tua vez de receber a vacina? Eu tô animada. A gente já retomou as escolas, né? Eu espero que fique tudo normal. Aí depois disso tu vai sentir mais segurança de ir pra sala de aula? Sim, com certeza. Eu agora liberei eles para ir pro colégio, é uma preocupação da gente, né? Muito contente, primeira dose já é um passo, né? Muito feliz com isso. Começaram as aulas agora presencial, então é uma preocupação. Agora estando aqui a gente fica um pouco mais tranquila, né? Com certeza, muito contente mesmo. E receber essa dose, essa vacina hoje, o que tu tá sentindo? Tô bem feliz, bem alegre. Faz tempo que tu tá na fila? Faz tempo. Desde que hora? Faz mais ou menos 1 hora. Eles distribuíram ficha? Distribuíram. Pela previsão, tu imaginava que ia ser agora, no mês de setembro? Não, eu vi que tava em 18 anos, né, a faixa etária. E aí, hoje de manhã eu cheguei na escola e aí eu vi um monte de gente falando, que já tava pra 15 a 17 anos. Aí eu fiquei super feliz e vim correndo, porque eu achei que ia demorar um tempo ainda. Além dos adolescentes sem comorbidades de 15 a 17 anos, recebem neste momento mais uma dose de vacina contra a Covid, a terceira, idosos institucionalizados, acamados e todos os maiores de 70 anos. Também podem procurar as unidades de saúde pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais, nas seguintes condições: imunodeficiência, quimioterapia, transplantado de órgão sólido ou de células-tronco, pessoas vivendo com HIV/AIDS, uso de corticoides, uso de drogas modificadoras da resposta imune, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias. Nestes casos, o intervalo da dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico. As aplicações em primeira e segunda doses para pessoas com 18 anos ou mais
continuam ocorrendo nas unidades da rede de saúde pública de Cachoeira do Sul. E para quem ainda não se vacinou, as 3 unidades de saúde ainda têm doses para a primeira aplicação, mas só na US4 tem doses para o grupo de 15 a 17 anos. Na US1 e US14, as doses são apenas para a primeira aplicação em maiores de 18 anos. E atenção para uma atualização bem importante. O Ministério da Saúde divulgou uma nota voltando atrás na recomendação da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A nova orientação do Ministério é de que a vacinação deve ficar restrita a 3 perfis específicos: adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades e privados de liberdade. Os adolescentes sem comorbidades que já tomaram a primeira dose da vacina não vão tomar a segunda dose. A nova nota informativa contraria a nota técnica publicada pelo próprio Ministério no dia 2 de setembro, recomendando a vacinação deste público específico. Na justificativa dessa nova decisão, o Ministério da Saúde argumenta que adolescentes desse grupo, sem comorbidades, não sofrem de casos graves da doença. Outra justificativa é de que a Organização Mundial da Saúde não recomendaria a vacinação deste público. No entanto, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, defende que, por se constatar casos menos graves entre os adolescentes, a vacinação seria menos urgente, mas não que não seria recomendada. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que distribuiu ontem para todos os municípios doses da Pfizer para vacinar adolescentes sem comorbidades com 17 anos. Nas próximas remessas, a Secretaria vai fazer uma nova avaliação dessa situação. Bom, e nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação aqui em Cachoeira do Sul. Os números seguem avançando e nós vamos aqui para a tela, me acompanhem para a gente ver aqui como está o quadro geral de Cachoeira do Sul. Total de vacinados, em primeira dose temos 58.980 pessoas, né? 71,75% do público-alvo. Para a segunda dose, 37.769 pessoas, isso equivale a 45,95% do público-alvo. E aí o esquema vacinal completo, né, que inclui tanto a segunda dose ou pessoas que receberam a vacina de dose única, 39.802, ou seja, 48,42% da população de Cachoeira do Sul. Ou seja, estamos chegando a quase metade da população de Cachoeira do Sul completamente imunizada contra a Covid-19. O Departamento de Vigilância Sanitária de Cachoeira do Sul publicou um alerta para a população a respeito de um golpe que vem sendo aplicado na cidade. Conforme o comunicado, pessoas têm ligado para empresas locais, se passando por fiscais da vigilância sanitária e questionam protocolos referentes à pandemia do coronavírus. Eles informam que vão enviar um link para a empresa por WhatsApp, mas quando esse link é acessado, danos são causados no celular do usuário. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o setor de vigilância sanitária não faz contato com os contribuintes por meio de WhatsApp. Qualquer dúvida pode ser tirada pelos contatos telefônicos lá do setor. Atenção para os números 51 3723 1351 e o outro número 51 3724 6112. Então fica aí o alerta, né? Cuidado ao acessar links e sempre verifique as fontes. E nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade. Vamos ver os recadinhos que estão chegando através das nossas redes sociais. Convido você que está em casa a sugerir a sua reportagem, uma entrevista que você queira ver aqui na telinha da TV Novo Tempo. Faça o Telejornal NT Sul junto com a gente. É assim que esse telejornal é construído todos os dias, viu? Com a percepção do nosso público, com as sugestões de reportagens, com as notícias que acontecem onde você está. Pegue aí o seu celular, já mande o seu recadinho, sua foto, seu vídeo pra gente, sua opinião sobre os fatos do dia. O número é o 51997697129. Você também pode participar diretamente pelo Facebook. Uma das nossas lives está lá, está sendo transmitida pelo Face.
facebook.com/TV Cachoeira. Já mandou seu recado? Então vamos ver aqui as primeiras mensagens que chegam pra gente. Vamos abrir aqui rapidamente o nosso Facebook, assim que o meu aplicativo aqui me ajudar para a gente ver os primeiros recados que estão chegando para a gente através dessa rede social. Enquanto eu abro aqui, já destaco também que você pode participar no canal do YouTube. É outro canal onde a gente tem uma live sendo gerada, né? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Bom, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui os destaques de participações do nosso Facebook. Vamos para a nossa telinha? Vamos ver aqui as participações do nosso WhatsApp. A Adriane, de Cachoeira do Sul. Moro no bairro Cristo Rei e gostaria de pedir ajuda para a Rua Esperanto. Árvores caídas, esgoto a céu aberto e nada é providenciado. Está nesta situação há anos. Antes passava até o ônibus, mas com a pandemia foi esquecido, sendo que vários trabalhadores dependem do ônibus, diz aqui a Adriane. A Adriane manda foto para a gente, né, para falar da situação da Rua Esperanto. Aliás, a Adriane não é a primeira a mandar informação para a gente sobre a Rua Esperanto. A gente tem recebido mais reclamações de telespectadores. Tá aí a foto, né? Deixa, eu acho que a situação bem perceptível, portanto, a Rua Esperanto precisa de atenção das autoridades públicas, da Secretaria de Obras. Adriane, agradeço pela sua participação, viu? A Marlene, aqui de Cachoeira do Sul, olha o estado da Rua Roberto Dansman, não tem como passar. Marlene manda foto pra gente também, né, mostrando aí inclusive a situação da calçada, né? Tem muita sujeira aí, tem desnível, então situação complicada, né? Destacando que calçada é atribuição do proprietário do terreno, mas a prefeitura também tem o dever de fiscalizar, inclusive pode aplicar multas, uma vez que o proprietário seja devidamente notificado e não corrija a situação. Fica aí o alerta, né? Às vezes a gente cobra bastante da prefeitura e tá certo, temos que cobrar, mas nessa questão, nesse quesito calçada, é importante que se diga que a responsabilidade é do proprietário, né? Quem mais? A Bia Pereira. Estamos há mais de 15 dias sem luz na Rua Victor Manuel Curto, bairro Dreves. A esquina da pracinha está às escuras. Olha aí, tá aí a foto também da escuridão. Obrigado, Bia, pela participação com a gente. Tem mais recado, a Bia Saldanha. Sou MEI, né, microempreendedor individual, e no ano passado quase pararam as encomendas no ateliê Bia Arte em Couro. Graças a Deus, este ano estão voltando as encomendas de faixas para prendas e peões, voltando os concursos e atividades tradicionalistas. Olha aí, tá aí um pouquinho do trabalho da Bia, né, e essas artes belas que a Bia produz. Obrigado, Bia, pela informação, pelas fotos enviadas para a gente aqui. Agora há pouquinho a gente trouxe reportagem falando que o comércio, que normalmente fatura um valor considerável nessa época da Semana Farroupilha, esse ano ficou prejudicado, né? Já que não teve, não ocorreram os tradicionais festejos, né? Os desfiles de 20 de setembro também não ocorrerão, mas algumas dessas atividades continuam, né? Aqueles que são tradicionalistas de coração ainda fazem as suas aquisições, né? Se preparam da maneira como podem para esse mês de setembro. Bom, você que está em casa pode continuar participando com a gente, mandando a sua percepção, a sua opinião sobre os fatos do dia, contando notícias para a gente e daqui a pouquinho colocamos o seu recado aqui na telinha e vamos ver na volta também as participações do Facebook. A seguir, morre aos 74 anos o cantor e compositor cachoeirense Iedo Silva. E ainda, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich volta a falar sobre um assunto que precisa de atenção, a prevenção ao suicídio. Um transtorno mental, se a gente não trata ele como ele deveria tratar, ele vai cronificando. E cada vez mais fica difícil da gente poder tratar de uma forma coerente esse transtorno, porque ele vai ficando cada vez mais severo. Sede da SUC é arrematada em leilão por R$1.250.000. Mudanças no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. Nós vamos mostrar em reportagem qual a proposta da Prefeitura e o que dizem os sindicatos. O NT Sul volta em instantes. Não saia daí.
12h34, já estamos de volta ao vivo aqui com o Telejornal NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela companhia com a gente aqui na hora do almoço. Bom, nós vamos falar agora de uma situação que preocupou bastante nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul, que foi o nível do rio Jacuí, né? O nível do rio Jacuí baixou 8 centímetros em um dia. A medição feita hoje de manhã apontou que o nível está em 21 metros e 62 centímetros. A Defesa Civil segue em alerta pelo fato da previsão do tempo estar marcando instabilidades para o final de semana e também lá para o feriado. Até o momento, 7 famílias foram removidas de suas casas. E aí a gente teve algumas imagens, né, do rio Jacuí, imagens de drone que foram captadas ontem pela manhã, mostrando como o rio terminou saindo do seu leito, né? E a gente vê áreas próximas ali, áreas de baixadas, né, de várzeas, alagadas pela cheia do rio Jacuí em Cachoeira do Sul. Aí a Ponte do Fandango, né, um importante cartão postal de Cachoeira do Sul, que serve de referência para as medições, portanto, do rio Jacuí. Bom, e a gente vai conferir agora como fica o tempo nos próximos dias, porque apesar do sol de hoje, a chuva vai dar as caras em breve. Quinta-feira de sol entre poucas nuvens em Cachoeira do Sul, sem chuva, mínima 8 graus, máxima 21. Sexta-feira segue a tendência de sol, mas deve ter aumento de nuvens e pode chover, inclusive, com eventuais raios e trovões. Temperatura mínima 11 graus, máxima 19. Sábado o sol volta a predominar. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima não passa dos 25. Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Tem uma massa de ar polar atuando sobre o estado hoje e isso garante uma quinta-feira ensolarada na maior parte do Rio Grande do Sul. Tem também algumas áreas de instabilidade entre Santa Catarina e o Paraná, e elas podem provocar chuva fraca e isolada em pontos da Serra, do Norte e do Noroeste. A tendência é de que a chuva se intensifique amanhã, durante a sexta-feira. Vamos ver as temperaturas máximas? Em Porto Alegre hoje, 20 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 21 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 20. Em Santa Maria, na região central, 19. Também 19 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 21 graus. A sede social da Sociedade União Cachoeirense foi arrematada por 4 investidores de Cachoeira do Sul em leilão judicial na quarta-feira, segundo o leiloeiro Marcelo Trevisan. O imóvel, localizado na rua Ivo Becker, foi vendido por R$1.250.000. Este foi o único lance. O terreno tem 43,2 metros de largura e 88 metros de comprimento. Há um prédio de alvenaria na área, cuja metragem não foi divulgada. O valor será administrado pela Justiça, porque o clube está sem diretoria e sem sócios ativos. O R$1.250.000 servirá para quitar ações trabalhistas e indenizatórias já com sentença final. E é hora de ver mais alguns recados dos nossos telespectadores e internautas. Começo esse bloco aqui de interatividade com o nosso Facebook. Fiquei devendo antes do intervalo. facebook.com/TV Cachoeira é uma das nossas lives, é só você comentar por lá. Meu amigo Sérgio da Silva Almeida mandando um abraço pra gente aqui, ele está ligado lá em Caxias do Sul e agradecendo pela parceria da TV Cachoeira no Profissional do Amanhã, parabenizando também a Lena Caetano, né, que foi uma entusiasta do projeto, especialmente aqui na TV Cachoeira, anfitriã, recebeu os estudantes que acompanharam um pouco da rotina de produção do jornalismo na terça-feira. Abraço, Sérgio, tudo de bom para você aí. A Sandra e o Everson estão com a gente, o Cláudio Machado comentando a situação do shopping aqui de Cachoeira do Sul e lamentando o fechamento do estabelecimento. Ele diz que espera que outros saibam administrar bem. Obrigado, Cláudio, pela sua participação. A Maria Anita Rezende também está mandando o seu boa tarde. Obrigado, Maria. A Fátima Barbosa, a Sinara Martins Pinto, Lorena Moraes, Ieda Noé Rodrigues, dizendo que estão sempre a ouvir aqui a TV, acompanhar a TV. Quinta-feira abençoada para todos nós. Obrigado, Ieda, para você também. Vamos para a telinha? No WhatsApp tem vários recados chegando. Maricleide Pascoal, de Cachoeira do Sul.
Muito triste esse momento do shopping estar encerrando suas atividades. Geração de emprego para a cidade, inclusive turistas de cidades vizinhas que vinham conhecer. Além da pandemia, acredito que os aluguéis muito caros levaram a isso também. Comenta aqui a Mari Cleide. Obrigado, Mari Cleide, pela sua opinião, pelo seu comentário sobre essa situação. E a gente fica na torcida que haja aí um desfecho, afinal foi um shopping que foi muito celebrado sobre a sua inauguração, havia uma expectativa muito grande. Quem sabe a gente tem aí alguma solução e possamos contar essas boas notícias o mais breve possível, Seria excelente para Cachoeira do Sul, estamos torcendo por isso. Quem mais? O Fernando Madeira. Infelizmente, um sonho que se acaba com o fechamento do shopping. Triste realidade, diz aqui o Fernando. Pois é, hoje pela manhã, o shopping informou, você quem sabe esteja ligando a sua TV, não saiba muito bem dessa informação, o shopping anunciou oficialmente o encerramento das atividades. Aliás, mais detalhes lá no site da TV Cachoeira. Bom, eu quero relembrar um convite que eu fiz ontem aqui no Telejornal NT Sul. Domingo tem programa especial na TV Cachoeira para falar de um assunto muito importante, a violência contra a mulher. Dá uma olhada no que você vai ver nesse programa. A violência pode acontecer onde a gente menos imagina, dentro da nossa própria casa ou na casa ao lado. Ficou trancado comigo, dando chute, batendo, e eu querendo sair, por hora aí ele pegou a Cláudia, que estava com o Aninho, colocou no colo e pôs a faca no pescoço dela e disse: se você sair para fora, eu vou matar ela. Dia 19 de setembro, às 9 horas da noite, a gente conversa sobre violência familiar em um programa todo especial para você aprender e se emocionar. Obrigada por abrir as portas da sua casa para que possamos abordar este assunto tão importante. Dia 19, eu espero você e a sua família no especial Violência. Assunto importantíssimo sobre o qual nós precisamos falar, Então não perca, é no domingo às 9 horas da noite. É um programa para debater, para alertar, para orientar sobre esse problema que pode estar acontecendo muito perto de você. E agora é hora do quadro Dia de Terapia. Hoje, Lisiane Homerich volta a falar de outra situação que precisa de atenção. É a prevenção ao suicídio. Hoje eu quero falar para vocês da onde vem o suicida, quem é o suicida? Quem é a pessoa que tem a coragem de cometer um ato tão desatinado desses? Em primeiro lugar, o suicida é aquele que teve um transtorno mental e esse transtorno mental ele não foi bem resolvido. 96% das pessoas que cometem suicídio, elas são bipolares ou elas têm depressão. E você sabe que um transtorno mental, se a gente não trata ele como ele deveria tratar, ele vai cronificando. Se ele vai cronificando, ele vai potencializando e cada vez mais fica difícil da gente poder tratar de uma forma coerente esse transtorno, porque ele vai ficando cada vez mais severo. As pessoas começam um tratamento, quando elas estão bem, eu tô bem, eu não preciso mais me tratar, elas abandonam o tratamento. Elas não conseguem entender que se elas estão bem, é porque elas estão sendo tratadas, No momento que elas deixam de fazer o tratamento, tudo volta e volta com uma potência maior, porque volta a doença, porque volta a falta da medicação e de tratamento, então começam a unir a severidade dos sintomas e agrava aquele quadro de transtorno mental, que evolui até um suicídio. Nós temos suicidas, então, dentro da bipolaridade, da depressão, da esquizofrenia, dentro dos transtornos mentais. Nós temos suicidas isolados dentro das famílias, que sofrem violência doméstica, que agora, nós temos os suicidas da pandemia. Nós temos um problema muito sério agora no decorrer da pandemia, o isolamento das pessoas, a violência doméstica. Tudo isso contribui para o adoecimento em série da população. E se por um lado nós temos uma população que ela é forte, que ela busca tratamento, que ela acredita que o cérebro faz parte do corpo e se faz parte do corpo ele fica doente, se ele fica doente ele pode ser tratado, elas vão lá, fazem o tratamento certinho, ficam bem. Tem aquela pequena parcela da população
que não faz isso e que então ela vira uma estatística dentro desse padrão suicida, o qual a gente debate tanto no Setembro Amarelo. É preciso que a gente faça uma leitura interna, principalmente quem tem um transtorno mental. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma depressão leve e eu tomo medicamento todos os dias, né? Por que eu tenho essa depressão leve? Por uma série de fatores. Até tentei um tempo ficar sem a medicação, foi terrível. Então me conscientizei que eu tenho que fazer mais um tempo o meu tratamento e não me custa nada tomar no café da manhã o meu comprimido. Não me custa nada. É para minha saúde. Se eu vou ficar viciada ou não vou ficar viciada, quem sabe é o meu médico, é o meu psiquiatra. Se ele me prescreveu, é porque ele sabe que isso vai me fazer bem. Então, é preciso que a gente faça essa leitura do nosso comportamento. Eu estou cuidando da minha saúde mental, eu sou um potencial suicida, eu tenho pensamentos suicidas, eu quero me sumir do mundo, eu quero desaparecer. Como é que eu lido com isso? Quem eu sou numa situação grave, numa situação de risco, numa situação de crise? Quem eu sou? O que eu tenho condições de fazer? Eu acho que a gente precisa fazer essa leitura interna, porque se eu sou uma pessoa fragilizada, que vai me acontecer uma coisa grave, eu vou pegar e vou fazer a primeira coisa desatinada que eu achar pela frente, eu preciso de um tratamento melhor. Perguntas que são cabais. Tem alguém na família que já se suicidou? Tem ideação suicida? Isso a gente precisa perguntar quando está conhecendo o paciente. Porque se ele diz sim, e normalmente ele fala a verdade, ele não mente, raramente ele fala uma coisa que não é verdadeira. Se ele está dizendo que sim, tu pode acreditar tranquilamente que ele está falando a verdade. Então, se ele diz que sim, aquele paciente ele já tem que ser selecionado, que é um paciente que o alerta vermelho está aceso para ele. É um paciente que a gente tem que ficar olhando, monitorando, fiscalizando, não pode perder ele de vista. Muitas vezes chamar a família. Nós temos grupos para familiares também, para aprender a lidar com seu portador de transtorno mental. Então, os serviços estão abertos para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, possam ter uma história melhor no decorrer dessa vida e que possam, assim, nos ajudar a baixar as estatísticas do comportamento suicida, do suicídio, né, dessa agressão contra a sua própria vida. Torno a repetir, CVV, né, Centro de Valorização à Vida, 188 é o número, CAPS 2, CAPS Álcool e Drogas, a Rede Básica, os postinhos de saúde, a própria Brigada Militar. Qualquer órgão que tu for pedir ajuda, tu vai ter essa ajuda, porque agir salva vidas. Até a próxima, pessoal. Faleceu ontem o cantor e compositor cachoeirense Iedo Silva. O músico tradicionalista morreu aos 74 anos em decorrência da Covid-19. Ele ainda tratava um câncer na próstata em Porto Alegre. Natural da localidade do Piquiri, Iedo começou a carreira tocando em eventos no interior do município. Anos depois, se mudou para Porto Alegre, onde deslanchou e firmou o seu nome na música gaúcha. Pampa na Garupa, Me Comparando ao Rio Grande e Alapuxa Tchê foram os principais sucessos da carreira. Águas de Cachoeira era uma das canções que lembrava a relação de Iedo com o município. Por razões de segurança e protocolos de saúde, a despedida vai ser restrita à família. Estão abertas as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário de Professores de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa visa atender o Aprende Mais, programa de recuperação e aceleração de aprendizagem em municípios que ainda necessitem do preenchimento de vagas. As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site educação.rs.gov.br. As inscrições podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de setembro, próxima segunda-feira. A Prefeitura de Cachoeira do Sul está encaminhando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que propõe mudanças no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores e cria a Previdência Complementar de Servidores que ganham acima do teto previdenciário. Enquanto o governo dá os primeiros passos no encaminhamento e esclarecimento do projeto, os sindicatos também se mobilizam para ter mais acesso às propostas.
Tem que ter enfrentamento, senão não haverá solução. Essas foram as primeiras palavras do secretário da Administração, Léo Zan, sobre as propostas de alteração no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. A dívida do município com o FAPES está hoje em torno de 62 milhões de reais. Mensalmente, o fundo recebe de contribuição 11% cota patronal, mais 35,25% de alíquota suplementar patronal. Zan exemplifica que de cada R$ 1 milhão recolhido para o fundo, o município paga 570 mil. A alíquota suplementar patronal exige a cada mês R$ 1.900.000 dos cofres do município. Somam-se a isso mais R$ 1.600.000 por mês dos parcelamentos já negociados, que tem de encargos R$ 480 mil. Nos governos anteriores havia a prática de não se pagar a alíquota patronal suplementar no correr do ano e se fazer parcelamentos. A alíquota suplementar, é necessário que ela seja reduzida drasticamente para viabilizar o município de uma forma geral, para dar mais atendimento em saúde, mais atendimento em educação, assistência social, em todas as áreas de atuação do município. E é uma medida efetivamente necessária. Isso não é uma questão de governo, é uma questão que supera divergências políticas, ela é uma questão que envolve a cidade, é uma questão de sobrevivência da cidade. Com a redução da suplementar, nós vamos viabilizar efetivamente o município. Obviamente que a cidade precisa disso. Se não houver esse aumento de alíquotas, estabelecimento de alíquotas para os aposentados, por decorrência de lei municipal que criou o FAPES, nós vamos retornar, no caso de falência do sistema, todos os aposentados retornariam para dentro da folha de pagamento municipal dos ativos e inativos conjuntamente. A proposta do município para o FAPES aumenta o percentual de contribuições e estende isso também aos inativos, que até então não contribuem para o fundo. A alíquota de servidores passa de 11% para 14%. A alíquota de aposentados será de 14%. A alíquota patronal de 11% para 14%. A partir deste aumento de alíquota, segundo o secretário, o FAPES começa a respirar. Ele destacou também que esse projeto faz parte de um pacote de medidas que o governo está adotando para sanar o fundo e torná-lo viável e autônomo. Aliado ao projeto de mudanças no regime de contribuições do FAPES, também está a proposta de criação da Previdência Complementar para novos concursados com ganho acima do teto previdenciário, hoje em torno de R$ 6.400. E vai ser aplicado aos novos servidores concursados. Vai se estabelecer o teto previdenciário, o mesmo teto previdenciário, e a partir daí, previdência privada para os servidores. O conjunto de medidas é que vai impactar diretamente no cálculo atuarial para diminuir a alíquota suplementar, o déficit atuarial. Há necessidade de enfrentamento, há efetiva necessidade. Nós não temos mais o direito de empurrar, nós temos o dever de resolver. Essa é a missão, resolver o problema. Os sindicatos representantes do funcionalismo tiveram encontro com o prefeito e secretários envolvidos no projeto. Ouviram explicações básicas, pediram, mas não tiveram acesso ao texto da proposta. A preocupação dos líderes sindicais em saber mais e dar conhecimento à categoria teve acolhida por parte da mesa diretora da Câmara e de alguns vereadores que, quarta à tarde, estiveram reunidos.
Os vereadores se comprometeram que quando o projeto chegar à Câmara, né, eles vão providenciar uma audiência pública para que todos conheçam o projeto, para que o projeto possa ser analisado, possa ser discutido, que todos possam tirar as suas dúvidas. Eles também se comprometeram em não votar o projeto assim com uma urgência urgentíssima, para que tudo tramitasse, né, tranquilamente dentro da Câmara, para dar tempo de ter essa audiência pública, para dar tempo de ser bem discutido. No momento que nós conhecermos o projeto, nós vamos estar chamando também a categoria, depois que todos conhecerem, e aí sim, numa assembleia, nós vamos então discutir em relação às alíquotas. Tivemos uma boa conversa no gabinete, o secretário nos explanou alguma coisa, o secretário de administração, Léo Zan, mas aquilo, o projeto escrito deve conter muitos detalhes e a gente quer estar a par, quer poder ler, se inteirar do projeto, para daí saber se a gente pode se posicionar para um lado ou para o outro. Provavelmente algumas coisas a gente já sabe que serão inquestionáveis, que a gente tem que acatar, e que nem o vereador Ronaldo comentou ontem na reunião, o servidor tem que sangrar um pouquinho, sabemos disso, que alguma coisa vai ser inevitável, a gente vai ter que aceitar essas mudanças, mas outras a gente ainda não sabe os detalhes e por isso a gente quer estar bem informado para poder formar uma opinião, né? E a nossa produção tentou contato com o representante do Sindicato dos Funcionários Municipais, Davenir Barbosa, mas não teve retorno. E nós vamos ver agora mais recados que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e esse espaço aqui do Telejornal NT Sul também está aberto para a participação dos servidores municipais de Cachoeira do Sul, né, aqueles que estão vinculados ao FAPES, para opinarem também sobre esse projeto, sobre essas medidas que estão sendo propostas para sanar essa dívida milionária e histórica que a Prefeitura de Cachoeira do Sul tem, um problema que precisa ser resolvido, né, e que a discussão vai acontecer principalmente na Câmara dos Vereadores. Então, se você quiser participar, fique à vontade, o espaço está aberto para a gente trazer aqui diferentes olhares também sobre este tema. Bom, vou começar aqui pelo Facebook. A Adriana Marques está fazendo uma reclamação sobre um tema muito recorrente, que é a farmácia do SUS. Ela diz aqui: eu quero saber quando vai vir os medicamentos ou quando vão vir os medicamentos controlados no SUS. Não tem, já faz 6 meses. Obrigado, Adriana, pela sua mensagem, né? Mais um apelo de uma cidadã que depende de medicamentos de uso controlado, né? E esse medicamento eventualmente não está disponível ou já há um bom tempo na farmácia do SUS. Vamos para a telinha? Marcelo, de Cachoeira do Sul. Quando vai ter a segunda dose da vacina para 33 anos? Marcelo, a vacina está disponível, tá? Nas 3 maiores unidades aqui de Cachoeira do Sul, o S1, o S4, o S14. Você só precisa olhar na sua carteirinha de vacinação qual que é a data prevista para a segunda dose, tá bem? Mas tem dose disponível sim. Então verifique aí se você já está na data de receber a imunização em segunda dose, é só ir numa dessas unidades, né? O S1, que é aqui no centro, junto ao INSS, o S4, Centro Social Urbano, ou então o S14 no bairro Marina, tá bom? Quem mais? Kemelin, a estrada da Forqueta está uma buraqueira e sem falar da iluminação, uma escuridão. Obrigado, Kemelin, pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul e pelo relato. Claudete Aires Nunes, esta é a nossa prenda linda, Maria Augusta. Eu sou a vovó, babando com esta prenda. Vamos ver aí, olha que linda prendinha aí, né? Semana Farroupilha, bom demais. Grande abraço para vocês aí, obrigado pela foto. Helenita Friedrich, de Cachoeira do Sul. Quero mandar parabéns pro Lúcio Kist. Hoje ele completa 64 anos. Tá aí o Lúcio, felicidades para ele, né? Muitos anos de vida. Nosso abraço também nessa data especial. O João, de Cachoeira do Sul. Quero desejar um feliz aniversário para minha mãe. Te amamos muito, Ione. Beijos do João, Joãozinho e Luciana. Parabéns para ela também, né? Nessa data super especial. E nosso carinho, nosso abraço aqui do NT Sul. Bom, o Telejornal NT Sul vai ficando por aqui. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras informações. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e a gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do nosso jornal. Uma excelente tarde para você, até lá. Tchau!